Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer mais testes do novo Ryzen 3 3100, o CPU Zen 2, com 4 núcleos de 8 threads, frequência de 3.9 GHz, que é o irmão menor do Ryzen 3 3300X, também de 4 núcleos, 8 threads, Zen 2, só que tem um clock maior, 4.3 GHz. Eu já trouxe o review completo desses dois CPUs, eu vou deixar aparecendo aqui no canto. É bem importante que vocês assistam para entender o contexto desse teste de hoje. Lá eu comparo com vários CPUs, como por exemplo o Ryzen 5 1600AF, que é um CPU mais barato que eles aqui no Brasil, o 2600, 3600, que é mais caro, 9400F, também bem relevante aí no segmento da Intel, 9100F, CPUs que já foram descontinuados. E lá naquele vídeo eu expliquei para vocês e mostrei através de testes que mesmo que a gente coloque o 3100 no mesmo clock do 3300X, o 3300X sempre vai ser superior, porque ele utiliza apenas um CCX interno. Logo, não há necessidade de transferência ali entre dois CCX pelo Infinity Fabric, como acontece no 3100. Existem dois CCX, cada um deles com 2 núcleos, dividindo o cache L3 também pela metade. Fica 8 MB mais 8 MB. Então, veio a curiosidade. Lucas, se a gente fizer um overclock bem alto no Ryzen 3 3100, será que ele passa o desempenho do 3300X? Afinal, ele custa menos. De repente, você pegar um 3100, fazer um overzinho, será que melhora? Então, o clock original, o boost do 3100 é 3.9, eu coloquei ele a 4.7 GHz, com overclock bem alto. O 300X trabalha ali na casa dos 4.35, então ele está num clock acima do 3300X. Será que ele ganha agora com um clock maior? E vocês vão reparar que é uma frequência bem alta para um Ryzen, né, de terceira geração. Normalmente a gente via ali no máximo 4.3, 4.4. Existem alguns motivos que eu acredito serem o que explica essa possibilidade. Um refinamento do processo da AMD, uma estabilidade melhor ali dentro da sua arquitetura e o fato de serem menos núcleos, porque é muito mais fácil você subir um núcleo do que 2, ou 2 núcleos do que 4, então assim por diante. Você pegar um Ryzen 7 de 8 núcleos é mais difícil você colocar numa frequência alta todos os núcleos do que um quad-core. Então, consegui colocar o Ryzen 3 3100, 4.7 GHz, 1.39 volts. É um overclock bem simples, não precisei mexer em muita coisa, apenas setei a tensão, setei a frequência e mexi no Load Line Calibration para ele manter a estabilidade do V-Core no momento do overclock. São dicas que eu já dei para vocês aqui em outros vídeos, vocês podem pesquisar aí no canal a palavra overclock, ok? E bom, eu utilizei para esse teste um watercooler de 240mm da PCIe, o sangue frio, que eu utilizo como padrão na bancada AMD, porque o cooler box já seria insuficiente para essa situação. Mesmo no watercooler de 240, quando a gente faz um teste de estresse, tipo um Blender, ele pega ali 78 graus, tem momentos que ele pega 80 graus. Não é uma temperatura absurda, mas veja, num watercooler de 240. No cooler box, aquele cooler bem pequenininho que vem com ele, já estaria batendo 100 graus nessa tensão, nesse clock que eu coloquei. Então, já foi um gasto a mais que a gente precisou fazer para fazer o over. E aí, será que vale a pena economizar no 3100? Você vai ter que gastar mais num cooler para tentar alcançar o 3300X? Nós vamos responder isso nos testes de hoje, tudo bem? É claro que dá para você fazer um over mais camarada no próprio cooler box ali, refinando a tensão, mas eu quis chutar o pau da barraca e colocar o maior clock que eu consegui, beleza? Testes com a 2080 Super, a placa de vídeo mais rápida que eu tenho aqui, 2 resoluções dos jogos, e agora vamos começar com os testes de produtividade. Eu vou deixar na descrição a bancada de testes e os tópicos para que vocês possam ir procurando os testes que vocês queiram ver, mas caso queiram assistir até o final, eu vou agradecer. Pessoal, vamos lá, começando aqui em FeatureMark 3D Mark Time Spy DirectX 12 CPU Score, nós vemos o teste em estoque e o teste a 4.7 GHz e o 1600AF também em seu overclock máximo que eu consegui colocar, que foi 4.1 GHz, né? E nós vemos que sim, há uma melhora significativa quando a gente faz esse over, e nesse caso ele até passou o 3300X, olha aí que interessante. Ultrapassou a performance do CPU, mesmo tendo 2 CX, mesmo tendo maiores latências internas, porque o clock contou bastante aqui. Ele encostou no desempenho do 9400F, que é um CPU de 6 núcleos, porém tem apenas 6 threads. Mas o 1100AF, tanto em estoque quanto em over, continua lá na frente. Nós temos agora aqui o teste do After Effects CC 2019, uma renderização 3D em 1080p.
aonde, novamente, quando a gente fez o over, ele deu uma boa melhora, ele saiu ali de 29 minutos para 24 minutos, ultrapassando a performance de CPUs com mais núcleos, como por exemplo 2600, olha aí, segunda geração, 12 threads, 3500X, certo? Terceira geração, 6 threads, e ultrapassou inclusive o 1600AF em overclock para 4.1 GHz, se aproximando ali do desempenho do 9600K, ok? Ainda assim, ficou abaixo da performance do 3300X e dos demais CPUs que estão ali na parte de cima. Nós temos aqui o teste do AIDA64 Benchmark, é um teste específico de memória RAM, 3000 MHz, L16, é um teste mais sintético, apenas para que vocês vejam a vazão que há. Tem ali uma pequena diferença quando a gente fez um over, nada muito relevante, né? No teste de latência, a gente observa que quando a gente faz o over, a latência da RAM, que é a latência real, acaba ficando um pouco menor, o que é uma coisa boa. Os CPUs Intel apresentam uma latência bem baixa, vocês estão vendo ali 8700K, 9100F, 9400F, enfim. Dos Ryzen, o melhor resultado foi do 1600AF a 4.1 GHz. Teste do Blender agora na demo Classroom, que é uma demo grátis, você pode baixar no site. É um software bastante relevante para modelagem, criação de conteúdo. Nós vamos aqui o teste em estoque, mais uma vez, esses 800 MHz a mais em cima, trouxeram um salto de desempenho bem relevante para ele, só que são, se você olha nos números brutos, são apenas 4 minutos, mas se você olha a porcentagem, deu um ganho legal. Para quem vai fazer uma renderização, não faz muita diferença. Para quem trabalha com isso e precisa ganhar dinheiro com a máquina, tempo é dinheiro. O cara às vezes vai fazer 5 renderizações simultâneas, ou às vezes ele vai fazer uma renderização que vai durar 24 horas numa máquina full time. Cada diferença de minuto faz uma diferença no final, né? Aí você vê, por exemplo, um 3600X entregando o resultado em 16 minutos, enquanto que um 3100 entrega 10 minutos atrás. Interessante. Aí vocês veem aí todos os resultados, o 1600AF continua acima, e nesse caso o overclock passou o desempenho do 3300X em estoque. Cinebench R20, um software também bem relevante, um benchmark para o cinema 4D, bem conhecido na indústria. Nós vemos que o teste em estoque está ali, muito próximo do desempenho do 9400F e atrás do desempenho do 3300X, só que quando a gente fez o overclock, ele teve o melhor desempenho single core. Por quê? O CPU utiliza a mesma arquitetura do 3600. Quando a gente pega um núcleo e coloca num clock tão alto quanto 4.7 GHz, o single core dele vai lá para cima, mas o multicore continua abaixo ali do 2600 e fica ainda abaixo do 1600AF em overclock, tá? Por que eu decidi trazer o 1600AF em overclock? Porque é um CPU que está custando menos hoje que esses dois novos Ryzen. É interessante, de repente, você fazer um over, porque ele veio num clock ali tipo 3.5, clock até baixinho, dá para subir um pouco aí o CPU, e você tem um desempenho legal. Lembrando para vocês, quando você faz overclock, você tem que conhecer um pouquinho as coisas, o CPU vai esquentar mais, pode precisar de uma fonte melhor se a sua fonte já estiver no limite, são coisas que eu já expliquei para vocês em outros vídeos aqui no canal. Às vezes vai precisar de um cooler melhor, o cooler box não vai dar conta, então exige gastos. Então você tem que se planejar para fazer isso, estudar, saber o que você está fazendo. Corona Benchmark 1.3, que é o renderizador para o 3ds Max e também para o cinema 4D. Nós vemos o 8700K, parte de cima, melhor resultado. 3100 ficou ali abaixo do 3300X. Quando a gente fez o overclock, ele ficou empatado tecnicamente com ele. Observe, ele está quase 400 MHz acima do 3300X, ainda entregando o mesmo desempenho. Por quê? Porque o 3300X é mais rápido. Não tem conversa, ele é mais rápido, tá? Mas o 1600AF continua ali superior porque tem mais threads. Vocês vão observar que tem situações, por exemplo, a gente pega um 3500X, que também é da arquitetura Zen 2, terceira geração, só que ele tem apenas 6 threads. E tem testes que o 3100 ganha dele, porque ele tem 8 threads, mesmo que com 4 núcleos. O sistema reconhece como 8 threads, e no clock maior, né, bem alto, ele acaba ultrapassando mesmo o CPU de 6 núcleos, como o 9600K, o 9400F e o próprio 3500X, tá bom? Tem testes que você vai depender mais de núcleos, de threads, tem testes que são mais sensíveis ao clock, às latências internas, por isso que eu trago vários benchmarks para vocês terem um panorama geral. Passmark Benchmark, nós estamos vendo os resultados, fez overclock, melhorou o desempenho, ultrapassou a performance do 3300X, legal. Fitmark PCmark 10,
Nesse caso não foi suficiente para ultrapassar o desempenho do 3300X, que ficou lá em cima, próximo do 3600, do 3600X. E o Ryzen 5 1600AF, que tinha ficado com o pior resultado em estoque, melhorou seu resultado e encostou no 3100 em estoque, tá bom? Lembrando que esse tipo de teste, ele mostra ali softwares do dia a dia, como Word, Excel, Skype, então são softwares que não dá para você paralelizar, por isso que você vê um CPU de 4 núcleos lá em cima, que tem um clock legal, e ficando muito próximo de um CPU como um 3600, tá bom? Nem tudo pode ser paralelizado para ser utilizado em vários núcleos. Nós temos aqui agora Vegas 16, uma renderização em 1080p 30, e está ali o preset utilizado, melhor resultado 8700K, pior resultado 9100F, ele é um CPU de 4 núcleos bastante limitado para esse tipo de coisa, mas quando a gente fez o overclock no 3100, ele ultrapassou o desempenho do 3500X, o que ainda não foi suficiente para ultrapassar o desempenho do 1600AF e muito menos o 3300X. E a gente observa que o 1600AF em overclock 4.1 GHz chega ali a ficar empatado tecnicamente com o Ryzen 5 3600. Olha isso. É um CPU de 12 threads também, só que da segunda geração. Encostou no desempenho 3600. Bem legal. Aqui nós temos também o teste do VeraCrypt em gigabytes por segundo, onde, mais uma vez, fez o over, subiu o desempenho, passou o 300X ainda abaixo do 1600AF. Nós temos aqui o teste no VRay SketchUp Benchmark, onde novamente as diferenças aqui são em segundos, mas para quem trabalha com esse tipo de coisa, pode fazer uma diferença. Então nós vemos ali, fez o over, ganhou um desempenho legal, ultrapassou o desempenho do 3300X, ainda assim abaixo do 1600AF. E por fim os testes de produtividade, né, benchmarks, o W Prime Benchmark, aonde mais uma vez se repetiu o que aconteceu aqui, fez o over, passou o 3300X tanto na performance single quanto na performance multicore. Então vocês viram, pessoal, que nesses testes que utilizam vários núcleos, vários threads, em várias situações ele ultrapassou o desempenho do 3300X. Teve situações que não aconteceu isso, que ele continuou atrás, como por exemplo no Vegas. Então varia de situação para situação. Agora vamos para os testes em jogos. 2 resoluções, 11 jogos, bem relevantes aí, recentes, alguns mais antigos, mas que são muito populares, como CSGO, GTA. Começando pelo Assassin's Creed Odyssey, rodando em Full HD, nós vemos que houve ali um ganho de desempenho na mínima. São 5 quadros a mais na mínima e cerca de 6 quadros a mais na média quando a gente fez o overclock. Ele inclusive ultrapassou o desempenho do 9400F, apesar que a mínima ainda continuou abaixo, mas não foi suficiente para ultrapassar o 3300X. Vocês vão perceber que nos jogos essa questão da latência interna impacta bastante, mesmo que você põe no clock tão alto, 4.7 GHz, ele ainda fica sempre atrás do 3300X, tá bom? Aqui nós temos também o teste do 1600AF, ele acaba tendo alguma dificuldade ali, mas ainda está entregando um frame rate bem legal, acima de 60 na mínima, na média e tal, melhorou seu próprio resultado quando a gente fez o overclock. Teste em 1440p, quando a gente sobe a resolução, a placa de vídeo vai ficar mais carregada, vai exigir mais dela, vai entregar menos quadros e vai começando a funilar as diferenças começam a ficar muito pequenas, por isso que a gente vê ali, tipo, vários CPUs empatados tecnicamente, ainda assim melhorou um pouquinho o desempenho, chegou até a empatar com o 3300X, esse tipo de coisa acontece. Battlefield 5, mais um jogo aí que utiliza muito processador, muito mesmo, né? Nós vemos que quando a gente fez o overclock ele tinha ficado ali com o pior resultado, mas ainda assim entregando bem mais do que 60 quadros. Quando a gente fez o overclock, ele melhorou levemente na mínima e levemente na média, ficou bem parecido com os outros resultados. O 1600AF ali, mesma coisa, ficou com 129 quadros na média, então não fez tanta diferença aqui, tá? Em 1440p as coisas ficam mais parecidas ainda, então desde ali do Core i7 8700K até o 3100 são apenas 11 frames de diferença na média, do melhor para o pior, então não tem muita diferença, tá bom? Em Full HD vai fazer mais diferença para quem quer jogar 144 cravado, aí você vai ter que pegar um CPU mais parrudo para segurar isso para você. CSGO Multiplayer é a mesma coisa, a gente vê aqui que mesmo que o 3100 tem menos núcleos, ele chega a ganhar do 2600 que tem mais núcleos e mais threads, por quê? A arquitetura e clock conta muito. Esse jogo antigo usa DirectX 9, os que usam um núcleo só, o 2 não lembro agora. Então
Fez overclock, não tem jeito, aumentou o desempenho. Passou a performance ali do 9100F, olha só, cara, o 9100F tá brigando bem com o 3100 a 4.7 GHz, hein, cara, olha aí. E ainda assim não foi suficiente para alcançar os 441 quadros do 3300X, mas todos estão rodando acima de 300 quadros. As mínimas ali são quando passa naquela smoke de, acho que umas 10 smoke ao mesmo tempo, é difícil acontecer esse tipo de coisa no jogo, pelo que eu sei. E aí está o teste em 1040p. Lucas, por que você está rodando esse jogo no máximo, cara? Porque eu estou usando uma Videodata Super. Nós já estamos vendo a diferença entre os CPUs. Se eu colocasse no low, ia continuar dando as diferenças muito grandes, mas o gargalo ia continuar acontecendo, porque os CPUs já estão limitados. O 1600AF entregando 287 quadros, ele já está limitado nesse frame rate, tá bom? Enfim, então está aí todos os resultados. Nossa, Lucas, mas o 3100 overclock deu 2 FPS a menos na mínima. É uma variação de rodada, isso acontece, tá? Nem sempre o resultado fica aquela escadinha perfeita. Às vezes acontece coisas desse tipo, mas na média o desempenho melhorou, ok? Vamos partir aqui agora para o Far Cry New Dawn Benchmark. Nós vemos ali novamente aquele ganhozinho de performance em estoque. Ele estava ali com o mesmo desempenho do 1100AF, fez overclock, ele passou ele, mas ainda assim ficou abaixo, tanto na mínima quanto na média do 3300X, e continuou ali muito próximo do 1100AF em overclock, tá bom? Então o cara comprou o 1100AF naquela época por 500 e pouco, como eu comprei, né, acho que foi em março, por 569 reais, cara, não tem CPU com custo-benefício melhor. 12 threads, segunda geração, possibilidade de upgrade, né, dentro da plataforma por 500 e pouco, né? Agora, se a gente vê o 3300X custando R$1.000, cara, uma diferença bem grande em relação ao que a gente pagou aí atrás. E mesmo assim, hoje com o dólar alto, o 1100AF continua um CPU com um custo-benefício melhor. Tá caro? Sim, tudo subiu, tá tudo caro, mas ainda custa menos. Ele ainda custa menos. E para mim é um CPU bastante interessante. Então nós vemos ali os testes em Full HD, os testes em 1440p também tem um ganho de desempenho, ainda continua abaixo do 3300X em estoque. Cara, é legal porque o 3300X você pega, coloca na máquina e usa. Você não precisa ficar fazendo overclock para você ter esse desempenho. É o desempenho padrão dele e já funciona. A mesma coisa um 9400F, um 9600K, né? Um 3600, um 3500X. Colocou, funcionou. Lógico, são CPUs mais caros? Sim, são CPUs mais caros. E aí no final eu comento mais sobre isso. Teste aqui no GTA V Benchmark, um jogo um pouquinho mais antigo, mas muito relevante, né? A gente fez um over, melhorou ali, a mínima foi para 75 quadros, ultrapassou o desempenho na média em relação ao 1100AF, mas ainda assim ficou um pouco abaixo do 3300X. Tá difícil, hein? Tá difícil passar o 3300X, cara. Por isso que naquele review eu falei para vocês que, na minha opinião, entre os dois eu achei mais interessante o 3300X. A diferença desses $20 que custa lá fora for muito grande aqui, talvez considere o 3100. Mas com 1100AF no mercado fica difícil a vida dos dois processadores, tá bom? Nós temos aqui o teste em 1040p, mais uma vez, fez o over, melhorou o desempenho, ainda assim ficou muito parecido ali com outros processadores, tá bom? Bom, nós temos aqui agora o Metro Exodus Moscou Full HD Ultra com Physics Reworks Acceleration Off, uma coisa que pesa bastante. Fez o over, melhorou o desempenho, ficou ali um pouco melhor na mínima que o 9100F, ficou superior na mínima e na média em relação ao 1100AF, mas todos os CPUs rodando muito bem. Para você que não se importa em jogar 100 FPS, você só quer jogar 60, vocês estão vendo que os CPUs te entregam isso. Tá? O i3 te entrega isso, o 1100AF te entrega isso, o 3100 te entrega isso. Quando você baixa o seu patamar de exigência, você consegue gastar bem menos com hardware, né? E aí você avalia qual te parece mais interessante. A vantagem hoje do 1100AF é que ele tem 12 threads, é um CPU que vai sobrar bastante, né? Vai ser difícil você ver ele 100%, dá para você ficar com a máquina sobrando, e sobra no desempenho é bom, porque quando o CPU está em 100% começa a vir as travadas. Aí você resolve fazer alguma outra coisa de fundo, o próprio sistema operacional do nada ativa um processo lá que fica utilizando 20% de CPU, começa a estragar a sua jogatina. Por isso que é interessante você ter folga. E quando você roda com FPS menores 60, você proporciona folga para todos os CPUs, desde o i3 até o i7, tá bom? Nós temos aqui o teste em 1040p. Não tem muito o que falar, cara, tá tudo igual, não tem diferença nenhuma, irrelevante.
Porque aumentou a resolução, diminuiu a carga na placa de vídeo, aumentou a carga, diminuiu a carga no processador e aumentou a carga na placa de vídeo. Agora nós temos aqui o Red Dead Redemption, que é um jogo de mundo aberto. Quando a gente passa em São Denis, que é a maior cidade do jogo, a gente percebe coisas estranhas ali, por exemplo, o i3, que normalmente estava ficando acima dos CPUs ali, Ryzen 5, Ryzen 3, agora tem uma mínima um pouco inferior, porque ficou em 100%. Aquilo que eu falei para vocês, CPU em 100%, você vai ver algumas instabilidades. Se você trava 60, vai melhorar, tá bom? Nós temos ali o teste do 3100, em overclock ele passou o desempenho do 1600AF e tentou chegar ali perto do 3300X, que ainda ficou com uma média e uma mínima um pouco melhor. Observe que o 3300X ele briga lá no 3600, enquanto que o 3100 overclock briga no 1600AF de um 2600, tá bom? Esse é o teste em 1040p, começa a diminuir as diferenças, a gente tem vários empates técnicos, ainda assim melhorou o desempenho e chegou bem perto do 3300X, tá bom? Nós temos aqui Resident Evil 3 Remake, Raycon City, é um jogo GPU bound, utiliza muito pouco processador, então não tem muita diferença, todos estão rodando muito bem, não vou comentar muito sobre isso, muito menos em 1040p. Tudo igual. E aí as pessoas podem perguntar assim, Lucas, mas se dá pouca diferença, por que você traz Resident Evil 3 Remake? Justamente isso. Tem jogos que não dá diferença. Então eu quero trazer esse tipo de jogo também. Eu trago jogos pesados para CPU, sim. Assassin's Creed, Battlefield 5, The Division 2. Mas eu também trago jogos que não fazem muita diferença, que qualquer CPU vai te entregar 60 quadros. E aí você pode pensar por si próprio e avaliar essa questão. Nós temos aqui um jogo que também acaba utilizando bastante CPU, dependendo do lugar que você está e da taxa de quadros que você está. Por isso que o Core i3 9100F acaba tendo dificuldades na mínima, tá? Mas uma média ali razoavelmente boa. Se você trava 60, o Core i3 também vai conseguir entregar um desempenho razoável para você. Fizemos overclock no 3100, melhorou o seu próprio desempenho, na mínima um pouquinho, na média um pouquinho, mas ainda assim permaneceu abaixo do 3300X, tá certo? Inclusive o 1600AF em overclock, olha só, a mínima dele ficou melhor, a 4.1 GHz. Por quê, Lucas? Porque ele tem mais núcleos, porque ele estava mais folgado, enquanto que os CPUs de 4 núcleos estavam em 100% nos testes, tá bom? Isso prova isso que eu falei para vocês. CPU em 100%, você vai acabar tendo algumas dificuldades. Por que com o 3100, Lucas, a terceira geração está perdendo do 2600? Olha lá, olha a mínima. Olha a diferença da mínima. 80 do 2600 para 66 do 3100. Era para ser diferente, né? Mas não, CPU em 100% causa esse tipo de coisa. E o nível dessa instabilidade depende da taxa de quadros que você estiver rodando. Se você trava 60, as coisas ficam bem melhores. Isso com qualquer placa de vídeo. Eu estou colocando uma placa bem rápida, que é uma Vegeta Super, que eu sei que muitas pessoas não vão utilizar essa placa, mas eu estou mostrando já o melhor desempenho para vocês. E aí vocês vão avaliar daí para baixo. Se eu colocasse uma placa fraca aqui, vocês não saberiam como é que seria a performance com uma placa mais forte. Por isso que eu pego uma placa forte, para vocês verem as diferenças, e aí você vai imaginando, ó, eu quero rodar 90 quadros, ah, esse CPU aguenta. Eu quero rodar 60, ah, esse CPU aqui aguenta, esse aqui não. Essa é a ideia dos testes, tá bom? Bom, nós temos aqui Shadow of the Tomb Raider em 1040p, as diferenças começam a ficar muito pequenas nas médias, embora as mínimas continuam ali variando, né? Os quad-core ficaram com mínimas um pouco abaixo dos outros CPUs de 6 núcleos, tá bom? The Division 2, nós temos ali o 3100 como o pior resultado, na mínima e na média, mas ainda rodando a 100 quadros na média, então tipo, tá rodando bem ainda. Fizemos o overclock, ele encostou na média do 3300X. 1040p, não teve diferença, né? Acabou ficando muito parecido ali. O 9100F acabou tendo uma dificuldade, ficou com a mínima de 55, 2600 com a mínima de 57, apesar da média ter ficado um pouco melhor. Finalizando aqui, pessoal, tem o Witcher 3 Novigrad, é um lugar também bem pesado do jogo, tem muitos NPCs ali, vários detalhes. O desempenho está rodando muito bem, todos acima de 60, lógico que o i3 está entregando 102 quadros e o i7 está entregando 139, então existe sim um gargalo, só que para quem vai jogar 60, todos os CPUs estão conseguindo te entregar uma estabilidade legal. Fizemos overclock, não foi suficiente para passar o desempenho do 3300X, que está ali entregando 121 quadros na média, muito próximo dos CPUs de 6 núcleos.
o teste em 1040p, as diferenças ficam muito pequenas. Agora a gente chega no gráfico mais interessante, na minha opinião, que é o gráfico de performance relativo, porque eu pego todos os 11 jogos, calculo as diferenças entre eles, percentualmente falando, em relação ao CPU do meio, que é o 3500X. Então nós vemos que, olha lá, 3100 estoque ficou com praticamente o mesmo desempenho do 1100AF em overclock. Interessante, hein? Veja que ele consegue ganhar do desempenho do 1100AF. Beleza, né? Em overclock, ele ultrapassa o desempenho do 1100AF em overclock também. E fica mais próximo do 3300X. Mesmo com esse esforço, põe o watercooler, pega a placa-mãe boa, faz overclock, tal, não alcança o desempenho do 3300X. Talvez em 5 GHz ele alcançaria, mas, cara, é uma coisa insana. E aí você poderia falar assim, Lucas, por que você não faz um teste? Ah, você usou RAM 3000, coloca a RAM 3600, que aí vai subir o Infinity Fabric, né? Afinal, é um dos gargalos, é o Infinity Fabric. Por que você não sobe o Infinity Fabric para ver se ele melhora? Mas, cara, por que eu vou pegar um 3100 e colocar uma RAM tão cara? Não é mais fácil pegar logo o 3300X? Faz muito mais sentido fazer isso, né? Então, a ideia aqui que eu percebi é, se você tem que gastar mais com o 3100, placa-mãe, cooler, sei lá, uma fonte melhor, acho bem difícil o cara ter que gastar com isso, a não ser que a fonte esteja bem no limite, mas normalmente o cara vai ter que comprar um coolerzinho melhor para fazer um over. Pega o 3300X. Simples, tá? Lucas, eu quero economizar. Pega o 1100AF. Ele permite um overclock legal. Ó, o desempenho dele ficou bem parecido com o 3100 em overclock. O desempenho estoque ficou ali 5% abaixo dele. Tipo, 5% não é uma diferença tão grande, né? E o 3300X, observa que em relação a ele, ficou ali com uma diferença legal, cara. Em relação ao 3100 estoque. Dá uma boa diferença, cara. Então, foi uma decisão da AMD. Não concordo com essa decisão. Seria interessante que os dois CPUs tivessem a mesma configuração interna, de forma com que a diferença seria apenas o clock. Aí você veria coisas como a gente vê entre o 3600 e o 3600X. 1% de diferença. Por quê? A diferença entre eles é apenas o clock. Apenas o clock, olha lá, 1% de diferença. Agora, a diferença entre os dois Ryzen 3 é interna. E nem com 800 MHz a mais foi possível resolver, embora nos testes de produtividade, em vários cenários, ele ultrapassou o desempenho, mas em testes e jogos que a latência interna conta muito, não aconteceu. Aqui nós vemos o teste em 1040p, as diferenças ficam mais afuniladas, né? Diminui as diferenças de forma com que nós vemos que um 1100AF em overclock fica apenas ali cerca de 3% em relação ao 3100 a 4.7 GHz, tendo a vantagem de ganhar em quase todos os testes de produtividade, porque é um CPU de mais núcleos, e o 300X está lá confortavelmente brigando com 3600X, 3500X, 3600 lá em cima. E os CPUs Intel 9400F, nossa Lucas, 9400F é um lixo, porque só tem 6 threads, mas ele tá ganhando. Ele tá ganhando, cara. Então a gente vê que os testes mostram que os CPUs Intel são bons processadores, né? O 8600K fica sempre à frente dos testes. Custa muito caro? Sim, custa muito caro. Hoje, quem é o 8700K? É o 10600K da 10ª geração. Que sim, veio muito caro, mas o desempenho bruto ele ainda é um pouco melhor. Agora, os Ryzen de 4ª geração, a gente vai ver como é que fica. Lógico, a diferença não é grande. Você pega um 8700K, ele está entregando ali cerca de 3% em relação a um 3600X que custa bem menos que ele. É uma diferença muito pequena. Então, os Ryzen têm um bom custo-benefício, isso é um fato, mas para desempenho bruto, eu quero, Lucas, gastar o máximo possível, não importa custo-benefício, eu quero ter a maior quantidade de quadros possível. 9900K, 9700K, 10900K, você vai gastar muito, mas sim, 10900K, e aí por diante, tá bom? Lucas, eu quero um custo-benefício melhor, Ryzen 5, 3600, Ryzen 5 1100AF, tá? Lucas, eu quero pagar muito pouquinho, você tem o i3 9100F, você tem o próprio 1100AF, que estava aparecendo no mesmo preço do i3, agora subiu um pouquinho os preços, então estão tudo muito caros, mas basicamente é isso, cara. O cara que vai jogar só a 60, todos os CPUs aqui servem para isso. Vai ter um jogo ou outro que o i3 vai passar dificuldade, porque tem apenas 4
threads, aí eu vou te recomendar pelo menos um 1600 AF, porque para 60 ele vai entregar uma taxa de quadros legal com mais margem, tá bom? Continua sendo o CPU mais interessante para mim desse comparativo nesse momento pelo preço atual. Não vai durar muito tempo os estoques, logo logo esse 1600 AF vai sumir do mercado e a gente vai ver como é que vai ficar essa briga do 3100 com o 10100F, que eu ainda não tenho, o 10100 da Intel i3, tá? Eu tenho aqui até o presente momento dois CPUs de 10ª geração que eu vou começar os testes, eles chegaram bem recentemente, por isso que eu não trouxe nada, que é o i9 10900K e o i5 10600K. Tá bom? Muito em breve eu vou trazer os testes desses CPUs. De repente eu vou tentar simular o desempenho do i7, do i3, porque eu ainda não tenho eles. Ou tentar comprar, sei lá, alguma coisa do tipo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A minha conclusão é que é impressionante a elasticidade de overclock desse 3100. Fiquei surpreso, caramba, 4.7 GHz a 1.39. Só que se for para você gastar mais em cooler, em placa-mãe, às vezes você montar uma placa-mãe muito basiquinha, é melhor pegar o 3300X, porque ele já é melhor em estoque. E se você faz um over no 3300X, ele vai ficar mais rápido ainda que o 3100 em overclock, tá bom? Bom, agora a gente vai ver a diferença de preço. Eu ainda não vi o 3100 no Brasil, cara, eu não entendi por que ele não veio. Talvez porque as pessoas reconheceram que vale mais a pena entre os dois pegar a versão 3300X. Um grande abraço a todos, até o próximo teste. Tchau, tchau.